Olá, boa noite a todos. Vamos continuar então as nossas lives sobre Ayurveda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre doshas, constituição e desequilíbrio. Eu quero começar dizendo um pouquinho que o nosso corpo ele é parte integrante da natureza. Ele é orientado por uma inteligência. E essa inteligência, ela rege todas as leis naturais, que no Ayurveda nós chamamos de Dharma. Quanto mais estivermos atentos a essa nossa inteligência, maior será a nossa consciência acerca das nossas verdadeiras necessidades e mais adequadas serão as nossas ações, que passam a ser orientadas pelo propósito de suprir essas necessidades. E vamos extrair do meio os elementos complementares para a obtenção desse equilíbrio. O problema acontece que, quando interrompemos esse fluxo de inteligência, nos afastamos da nossa natureza, através de hábitos nada naturais. O corpo, ele vai apresentando vários sinais, ele vai nos dando vários sinais de desequilíbrio. Porém, nós não damos a devida atenção e quando essa seria a oportunidade, nesse início, de não deixarmos, enfim, evoluir para uma doença. Quando esses sinais se tornam ainda mais intensos, causando incômodo, e aí vem a doença, a dor. O que nós fazemos? Nós procuramos medicamentos paliativos e prosseguimos com esses nossos hábitos e vamos nos acostumando a esse desalinho, né? Cultivando, então, as sementinhas das enfermidades que vamos colher lá na frente. Eu diria que não muito à frente, né, na nossa velhice. Com toda essa vida agitada, essas rotinas não naturais, esse nosso estilo de vida, estresse, podemos observar hoje jovens, bem jovens, muito desequilibrados, em um desequilíbrio profundo, né? Então, não é preciso esperar até a nossa velhice para que colhamos isso, né? E aí o nosso corpo ele vai se acostumando a esses desajustes, né? E aí nós perdemos o referencial de saúde. E para regressarmos à fonte de equilíbrio, é necessário ativarmos novamente essa inteligência, a qual nos afastamos, né? Então, através disso, vamos repensando as nossas necessidades, as nossas escolhas, as nossas ações, e vamos iniciando pelo caminho mais difícil, porém necessário, que são as mudanças de hábitos, a busca pelo equilíbrio, a descoberta da nossa verdadeira natureza. Essa insatisfação com a situação atual é o primeiro passo. O segundo passo é você querer melhorar, né? E a partir daí é necessário um esforço contínuo para as modificações de atitudes. E, infelizmente, escolhemos ir sempre pela dor, né? Se tivéssemos prestado atenção aos sinais lá atrás, talvez evitaríamos muita dor. Mas o Ayurveda vem nos oferecer indicadores nesse caminho de autodescoberta, auxiliando a compreender a nossa natureza, né? Que é a nossa Prakriti, ou Prakriti, e trabalhar para diminuir os nossos estados de desequilíbrio, que é a nossa Vikruti ou Vikriti. Na live passada, nós falamos um pouquinho sobre, demos uma
breve introdução sobre os doshas. Então, os doshas é a nossa constituição psicofísica. Quando eles estão em desequilíbrio, é a causa do processo de adoecimento, né? Então, baseado na construção do ser humano, a partir dos 5 elementos, dos quais eu falei também na live passada, éter, ar, fogo, água e terra, geram, então, os doshas vata, pitta e kapha. Nós podemos observar esses doshas em tudo, na natureza, nos animais, nas plantas. É muito notório e visível essas características. Para quem tem um conhecimento, essa observação é quase que frequente. Eu, por exemplo, tenho em casa 2 menininhas peludas, 2 cachorrinhas. E cada uma delas tem uma constituição diferente. E é muito engraçado e muito interessante também, porque aprendemos a lidar com essas características diferentes. Uma é muito pita, a outra é muito cafinha. Então, a pita, depois a gente vai falar um pouquinho das características, mas só para dar um exemplo a vocês, ela é muito raivosa, ela tem um temperamento muito forte, ela se impõe. E a cafinha, ela é amorosa, ela é um docinho. Então, dorminhoca, tem as características depois que vamos falar mais à frente, mas o que eu quero dizer é que em tudo você observa os doshas, né? Você tem você consegue visualizar essa constituição, e quando você consegue ter essa visualização, o entendimento de como você vai conduzir a tua natureza fica muito mais fácil, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a constituição, que é a Prakriti ou Prakruti, né? Eu falo os 2 nomes em sânscrito, algumas pessoas falam diferente. Então, no contexto do Ayurveda, a constituição de cada indivíduo, referente à sua constituição física, suas tendências fisiológicas, seu temperamento, são consideradas qualidades inatas e determinadas lá antes do seu nascimento. Lá quando você está sendo gerado, tá? Essas características ou essas qualidades, elas são influenciadas por diversos fatores, né? Tais como o estado de saúde dos doshas dos pais, no momento da sua concepção, a qualidade da gestação, o ambiente, a época do ano em que houve essa concepção. Então, tudo isso vai te acompanhar para o resto da sua vida, né? Então, no Ayurveda, a natureza de cada indivíduo está relacionada aos doshas e aos elementos constituintes, né, que nós falamos há pouco, os 5 elementos, e lembrando que todos nós possuímos os 3 doshas, vata, pitta e kapha, e, porém, existem as predominâncias e os elementos atuando como um todo. Existem as predominâncias, as combinações desses doshas, eles podem ser puros, vata, pitta, kapha, eles podem, como na maioria dos casos, serem combinados, com predominâncias variadas, como um pitta kapha, um kapha pitta, um vata pitta, um vata kapha, e assim por diante. Eu, por exemplo, tenho na minha constituição pitta e kapha, né? Então, os doshas, eles vão em contínuo processo de produção, fluxo de eliminações no nosso organismo,
E quando alguma etapa deste processo ela não é realizada por N fatores, que são os hábitos não saudáveis, eventuais traumas, emoções, condições ambientais, enfim, uma série de fatores, esses doshas, eles tendem ao desequilíbrio e eles vão perder a sua função. E dependendo do grau de desequilíbrio e do tempo de desequilíbrio, eles podem ser agressivos aos órgãos e aos tecidos do corpo. O estado de desequilíbrio dos doshas nós chamamos então de Vikriti ou Vikruti. Um diagnóstico do Ayurveda, ele pode detectar a constituição da pessoa, onde está seu desequilíbrio, o estágio em que se encontra esse desequilíbrio, e então vai gerar um diagnóstico que vai indicar qual é o tipo de tratamento a ser recomendado. Se é mais suave, que é o de pacificação, ou se ele é um pouquinho mais intenso, que é o de purificação. Então, ele vai ajudar a ajustar o estilo de vida a fim de minimizar esses efeitos provocados pelas disfunções e desequilíbrios desses doshas. Eu quero abrir um parênteses aqui de observações que eu tenho feito e venho a fazer. Existem revistas e sites na internet, vários testes para descobrir qual é o seu dosha. Eu só peço que vocês tenham um olhar, pois muitos desses testes vêm a ser tendenciosos. Hoje, nós estamos com todo esse estilo de vida desregrado e uma série de dificuldades e de condições que nos levam a esse teste, a identificar mais o seu desequilíbrio do que a sua própria constituição. Eu entendo que o mais indicado para que você saiba da sua constituição e o seu desequilíbrio também é você consultar um profissional da área. Ele sim vai poder te orientar. O que percebemos esses testes, a pessoa leva em consideração, faz os testes, descobre sua constituição e muitas vezes não vê nem o seu desequilíbrio, ou às vezes vê. E aí chegam para um terapeuta Ayurveda, marcam uma consulta, e lá durante a consulta descobre-se que você não é aquilo que você fez no teste. E que, de repente, você buscando na internet, você querendo se aprofundar um pouquinho, você vai sendo direcionado a dieta errada, atividade física incorreta, enfim, uma série de tratamentos para buscar esse equilíbrio, enfim, ou dentro da sua constituição, que vai te desequilibrar mais ainda. Né? Então, eu só queria abrir esse parênteses para que vocês prestassem atenção a esses testes, né? E não... E tomassem um pouquinho de cuidado, né? Porque só vai te orientar quem realmente entende do assunto, tá bem? Bem, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre cada dosha. Talvez eu falando um pouquinho aqui você se identifique, comece a pensar diferente do que de repente você já tenha visto em algum outro local. Então, nós vamos falar sobre o dosha Vata. Então, o Vata, ele predomina nos seus elementos o ar e o éter. Então, dizemos que são pessoas aéreas e etéreas. Vata é o princípio do movimento do corpo, na mente e na consciência. É responsável por todo o movimento físico, inclui o sistema de circulação interna e de eliminações. Vata tem as suas mudanças de pensamentos, de emoções,
e até mesmo no nosso estado de humor e consciência. A palavra-chave para esse dosha é instabilidade e movimento. Característica desse dosha: são pessoas agitadas, geralmente são agitadas, tendem a expressar uma leveza na forma do corpo e nos movimentos, andam, falam e pensam com agilidade, mexem constantemente os olhos, são magras, são altas, de pele e cabelos secos, geralmente. Os ossos do corpo são proeminentes, têm dificuldade em ganhar peso, adoram mudanças e falta de rotina. Portanto, qualquer mudança, seja na rotina, no trabalho, ou até mesmo nas estações do ano, pode comprometer o equilíbrio do vata. Dessa forma, uma pessoa, né, com esse dosha, necessita de uma rotina organizada, de hábitos regulares e saudáveis, e isso deve ser priorizado para esse dosha. Os pontos fortes, então, né, do dosha vata, são pessoas curiosas, aprendem qualquer coisa e com muita facilidade, querem saber de tudo um pouco, são sensíveis, são muito criativas, gostam de arte, de natureza, são viajantes natas. Os pontos fracos: são indecisas, inconstantes nos relacionamentos, nas atividades e emoções, têm dificuldade de planejamento, de organização, de seguir conselhos, têm apetite e sede irregulares. Muitas vezes enfrentam problemas digestivos e má absorção dos nutrientes, pois tendem a ter uma saúde fragilizada e são capazes de passar o dia todo em jejum, pois se esquecem de comer. Simples assim, né? A mente muito agitada, acaba que a alimentação não é prioridade para esse dosha. Quando em desequilíbrio, eles podem ter problemas no sistema nervoso, concentração, falta de memória, concluir raciocínios e atividades, incapacidade de estar só, impaciência, impulsividade, espasmos musculares, dores de cabeça, fortes sintomas e desequilíbrios pré-menstruais, ressecamento, como eu disse, da pele, do cabelo, do nariz, dos lábios, das juntas, sempre estalando, articulações, né? Constipação ou obstipação, como se fala aqui em Portugal, gases, fadiga, tremores, tristeza, medo, insônia, ansiedade. Para esse dosha, já começaria uma dieta pelo simples fato de se evitar barulhos. Barulho é uma coisa que deixa o vata numa certa irritabilidade muito grande. Então, essa dieta seria o afastamento temporário de poluição sonora, falatórios, internet, telefonemas. Então, só isso é um ótimo começo de tratamento para aqueles que apresentam esses sintomas de desequilíbrio. Para equilibrar esse dosha, bom, são vários fatores, tanto são os vários fatores que o desequilíbrio, como são os vários para equilibrar. Aí vem lá o que eu falei no comecinho, né? Quando o nosso corpo começa a dar os sinais. Então, se prestarmos atenção a isso, boa parte de todo esse trabalho de voltar a ter um equilíbrio é reduzido, não há necessidade. Então, para equilibrar esse dosha,
Comer em refeições regulares, de acordo principalmente com as estações do ano. Na próxima live, nós iremos falar sobre alimentação ou dieta e sabores para cada dosha, tá bem? Continuando, para esse dosha, é importante manter-se hidratado, o corpo deve estar bem nutrido com óleo, de preferência óleos próprios para esse dosha. Também, em algum momento, em alguma live, principalmente acho que quando passarmos aí para a parte de massagem, enfim, da massoterapia ayurvédica, eu devo estar comentando um pouquinho sobre os óleos próprios para cada dosha. Isso é bem importante. O Vata, ele precisa de muito óleo no corpo, né? Seja interno quanto externo, pois há um nível muito grande de secura, né, desse dosha. Então, é importante as oleações no corpo. Também vou falar mais para frente, senão vamos nos estender muito. Em cada momento vamos estar passando orientações, mas é importante para esse dosha, principalmente, a oleação do corpo antes do banho, enfim, e para evitar todo esse ressecamento, a mente agitada, enfim, mas depois eu passo maiores informações. O Vata, ele tem que desfrutar de banhos quentinhos, né? Principalmente no Brasil, aí nós estamos agora no inverno, aqui é primavera, mas esse frio não vai embora de jeito nenhum. Não conseguimos ainda ver a carinha do verão, que já está próximo, né? Mas, enfim, principalmente agora no inverno é importante esse aquecimento devido ao frio que esse dosha sente, né? Vive com as extremidades muito frias, sente muito, é muito friorento mesmo. Então, para o Vata, é importante que se tenha rotinas, né? É importante que se faça pausas no dia a dia para esses momentos de centramento. Yoga, respiração lenta e profunda é muito importante. Também, mais à frente, vou passar informações sobre Yoga e Ayurveda, então vamos falar um pouquinho aí sobre as atividades indicadas para cada dosha. Em equilíbrio, esses indivíduos, né, precisam de um trabalho onde possam se expressar, onde possam dar asas à sua criatividade e que alimente a sua alma, né? Então, também nos tempos livres, enfim, escolher passatempos relaxantes. Nada de agitação, Vata é muito agitado por natureza, então busque sempre essas pausas, esse centramento, esse relaxamento, é muito importante. Evitar preencher o tempo todo com atividades, ok? Yoga e meditação são as práticas mais indicadas, especialmente no final da tarde. Então, percebam que esse é um dosha de muito movimento, e por ser muito movimento, ele precisa de calma, de tranquilidade, de relaxamento, de colocar a sua mente em foco. Grande dificuldade do Vata realmente a questão da mente. Ok? Bem, vamos falar do próximo dosha agora, que é o Pitta. Então, onde predominam os elementos de fogo e de água. Pitta é a digestão, é a transformação, é a digestão dos alimentos no estômago, é o metabolismo. Essa digestão, ela entra também dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Pensamentos bem digeridos levam a conhecimento intelectual, emoções bem digeridas levam a consciência intuitiva,
ao autoconhecimento. A palavra-chave, ou as palavras-chave para esse dosha, é combustão e realização. As características do Pitta são de estrutura mediana, são pessoas que têm uma facilidade para adquirir músculos, bem como ganhar ou perder peso, embora geralmente se mantenham estáveis por um bom longo de tempo, assim, com peso. Não são pessoas que têm tendência a engordar. Sentem muito calor, transpiram em excesso, né, com muita facilidade, inclusive, possuem dentes fortes, mas gengivas sensíveis, de olhos brilhantes, penetrante, olhar profundo, desafiador. Normalmente são pessoas que não passam desapercebidas. Quando o Pitta entra no local, ele é logo identificado, é a pessoa que chegando. Normalmente apresentam um grande apetite e sede, e uma capacidade digestiva muito acelerada, um metabolismo, né? Metabolizam com muita rapidez e muita facilidade. Geralmente falamos que não deixe um Pitta esperar o almoço, enfim, para comer. Quer ver um Pitta irritado, bravo, ele passado o horário de fazer suas refeições. Ele é muito, muito certinho, né? Meio-dia ou até antes, dependendo do metabolismo, ele já sente fome, muita fome, né? A bem-aventurança do Pitta é proporcional ao seu desempenho nas suas tarefas. Ou seja, o Pitta, ele sente em paz quando ele é bem-sucedido, né? Então, eficiência é uma das suas características marcantes. Adoram reconhecimento, adoram elogios, costumam se esforçar muito para merecê-los, e essa obsessão pela eficiência, enfim, pode comprometer a sua saúde física e mental. Pois quando isso é mal conduzido, torna-se uma cobrança muito excessiva em si mesmo, né? E também nos outros, né? A insatisfação constante e o desejo por perfeccionismo, ele se torna quase inalcançável. O Pitta, ele tem, assim, quando o fogo em excesso infla o ego, né, do Pitta, né? Então, ele quando está com o ego inflado, enfim, muito egocêntrico, ele acaba intimidando as pessoas à sua volta, né? Então, em algum momento, talvez tenhamos nos deparado com um Pitta por aí, né? Onde, em algum momento, passamos por isso, né? De ter alguma pessoa no nosso círculo de amizade, de relacionamento, de trabalho, onde é muito egocêntrico e ele acaba intimidando, né? Então, isso é o desequilíbrio, né? A gente fala, então, que é um Pitta em desequilíbrio, né? Então, ele acaba se tornando, na sua conduta, uma pessoa que pode transformar relacionamentos em jogos de ganhar e perder, né? De dominar ou ser subjugado. Então, é uma característica do Pitta, essa questão de ego, de competitividade, enfim. Mas os pontos fortes, então, desse dosha são habilidosos, são concentrados no agir e no pensar, são excelentes para aprender, né? Altamente disciplinados, inteligentes, competitivos, estudiosos, tendem a ser excelentes líderes, são questionadores, são críticos, gostam de poder e de enfrentar desafios, são movidos a
a desafios. Um Pitta sem um objetivo, sem uma meta, ele acaba entrando em frustrações, né? São pessoas corajosas, compreensivas, têm uma grande habilidade de solucionar situações difíceis e estressantes. Quanto mais estresse, mais desafio, isso excita muito a pessoa com dosha Pitta. São objetivas, são enérgicas, são focadas, né? Então, veja que é uma série de qualidades e sempre, né, muito voltado aí a essa parte de ser muito dinâmico, né? Os pontos fracos são perfeccionistas, né, e costumam se irritar com facilidade, tendem a ser teimosos. Quando em desequilíbrio, tende a apresentar problemas de pele, então ali entram os problemas de acne, de erupções, de vermelhidão, manchas na pele, alergias, tem problemas de alergias, problemas de visão, toxinas no sangue, fraqueza do fígado, desculpa, acidez, hemorroidas, queda de cabelo. Então, podemos observar, geralmente quando observamos uma característica numa pessoa Pitta, identificamos muitos Pittas calvos, muitos Pittas usando óculos, né? Então, essa é uma característica bem marcante deles, né? Irritabilidade, raiva, ressentimento, ciúmes, suor excessivo, enjoos e inflamações. Para equilibrar esse dosha, por ele ser muito quente, né? Principalmente no verão, deve se manter fresco, né? Evitar o sol direto, isso acaba com o Pitta, né? Ele se superaquece. Preferir duchas frescas, geralmente no final, com água bem fria no final do banho. Comer com regularidade, 3 refeições por dia é o indicado, enfim, ou sempre que tiver fome. Evitar estimulantes, evitar picantes, especiarias muito picantes, evitar café, álcool em excesso, alimentos muito salgados, muito gordurosos, preferência por frutas frescas, por saladas, por sumos, por sucos naturais. É muito importante que se tenha a descontração, que evite a tendência de ser super organizado, enfim, e tem que trazer espontaneidade para a vida, né? Tem que, não pode ficar só nessa questão de ser muito perfeccionista, né? Tem que tentar buscar na parte de desporto, de esportes, nada muito competitivo. Pitta já é competitivo por natureza, e se ele entrar em alguma coisa, ele sempre vai competir, ele sempre vai querer ganhar, enfim, né? Essa sua tendência, né? Tem que buscar esportes aquáticos, de esportes de inverno, yoga, enfim, né? Tem, depois, mais à frente também, o que eu disse, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de desporto, de esportes para os doshas, né? Escolher sempre climas temperados, não preencherem demasiado os seus dias de atividade, dormir pequenas siestas à sombra, fresco, né, não enfrentar o sol, como a gente já falou, e escolher uma carreira aí compatível com o seu dosha. Então, vamos falar aí de administração de empresas, de consultoria, de advocacia, de medicina, né? Então,
para equilibrar essa tendência de excesso de estresse na vida profissional, tem que ter atividades relaxantes, tem que buscar algum hobby, alguma coisa para fazer nos tempos livres, né? É importante uma prática de meditação, de relaxamento, desfrutar de uma boa música, Rita gosta muito dessa parte de arte, de dança, e também aí a questão da espiritualidade. Então, o Pitta, ele, ao contrário, o Vata é muito movimento, muito disperso, né? Principalmente quando está em desequilíbrio. O Pitta, então, é muito competitivo, em desequilíbrio ele tem todas essas características que não são bacanas. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre o Kapha. O Kapha, ele predomina nos seus elementos a água e a terra. O Kapha, ele é a estrutura, ele é a lubrificação, ele é, para que haja essa digestão, é importante que o organismo esteja perfeitamente lubrificado, né? Então, o nosso corpo, ele não é simplesmente uma máquina, e sim, é um todo em constante modificação, né? Então, resultante tanto da percepção interna quanto dos estímulos externos. Kapha, ele também é o responsável pela inteligência celular, é o que garante, como, por exemplo, que o coração irá exercer exclusivamente suas funções, né? E não a de outros órgãos. Então, as palavras-chave para esse dosha é a estabilidade e a organização. Características desse dosha. Possui olhos grandes, dentes fortes, cabelos encaracolados e macios, pele geralmente fria, suave, pálida muitas vezes, e também muitas vezes oleosa. Outra característica, geralmente o Kapha tem o rosto assim um pouquinho mais arredondado, né? Então, isso também é uma característica. Seus movimentos são lentos e são graciosos. E Kapha, ele é bonito, né? Então, em pele, em cabelo, ele tem toda essa estrutura mais forte, né? E são pessoas que gostam de ficar um pouco isoladas, geralmente vivem no seu mundo um pouco particular, apreciam uma vida estável, confortável e tranquila, uma rotina muito bem definida, organização, planejamento, é um pouquinho, devido à sua constituição, né, a sua natureza, assim, um pouquinho mais introspectiva, eles não costumam ser os mais populares, por exemplo, da sua turma, né? As suas relações geralmente são restritas são muito restrita a um número pequeno de pessoas, né? Mas, quando há esse número de pessoas, eles são muito leais, né, aos amigos, enfim, então não são os populares. Popular é Pitta, né? Gosta de aparecer, de ser o centro das atenções, né? Os Kaphas, geralmente, eles costumam pensar com o coração, né? Eles são bonzinhos, eles interpretam os fatos, definem as suas escolhas e conduzem as suas ações, geralmente, enfim, baseados sempre nas suas emoções e nos seus sentimentos.
Para essas pessoas, sentir a vida é mais fácil do que racionalizar. Por comodismo, podem se deixar levar pelas conveniências, conformando-se, né, com status quo, enfim, corroborando com isso, ainda mais com uma tendência de inércia e passividade. Então, geralmente, isso é confundido com uma calmaria, com um pacifismo, né? Mas isso é uma característica desse dosha, né? Os pontos fortes são de personalidade tranquila, relaxada, são pessoas que têm apetite e sede constantes, são extremamente amorosas, protetoras, amigas, acolhedoras, conciliadoras, são pessoas que têm amor, tolerância, fé, afetuosidade, contentamento, alegria, generosidade, compaixão, sua mente é calma, é estável, tem boa memória, voz melodiosa, profunda, agradável, sua constituição física, ela é sólida, ela é forte, tem estrutura forte, pesada, né, com uma boa massa aí óssea, muscular, isso dá ao Kapha a resistência, a longevidade, enfim, ele é dos doshas, ele é o que menos adoece, né, por ter toda essa imunidade, essa constituição. Os seus pontos fracos tendem a ter um metabolismo e digestão lentos, seja no físico, no mental ou no emocional. Geralmente, as pessoas, o Kapha em desequilíbrio, ele tende à obesidade, né? Então, além disso, o Kapha também em desequilíbrio, ele é ganancioso, ele é possessivo, ele tem apego, é melancólico, é letárgico, seja fisicamente como intelectualmente, tem muita mágoa, tem isolamento, né, como já falamos. Esse isolamento é no sentido de ser um pouco inseguro, depressivo, inerte, desanimado, sentimentalista, preguiçoso, né? Então, na parte da saúde, o Kapha, ele pode apresentar problemas pulmonares, gripes frequentes, congestão nasal, alergias respiratórias, isso é muito característica de Kapha, retenção de líquidos, excesso de peso, como já falamos, tumores, por serem muito apegados a fatos e emoções, acabam muitas vezes buscando na comida esse conforto, né, para se sentirem reconfortados. E também tem uma tendência muito grande de se sentirem desvalorizados e rejeitados. Os fatores que também influenciam para esse desequilíbrio de Kapha é um clima frio, chuvoso, né? Não sei se no Brasil o clima está desse jeito. Hoje, por exemplo, aqui está a chover muito e frio, por ser uma estação de primavera, também nós temos aí toda a parte de desequilíbrio, né? Como eu disse, alimentação inadequada, né? Então, isso também desequilibra um Kapha, o excesso de frituras, o excesso de açúcar, de sal, ele vai ter, então, aí essa obesidade, tem também a predisposição genética de diabetes, de alergias,
Dormir demais também não é bom para o Kapha. Ele precisa a falta de estímulos mentais e de atividades físicas também contribui muito para que tenha esse desequilíbrio. Então, o Kapha, ele tem que acordar antes do horário dele. A gente também vai falar depois um pouquinho sobre essa questão de horários, que vai envolver aí a parte da alimentação, mas ele não pode dormir muito, né? Ele tem que acordar e começar o seu dia aí cedo, porque se ele dormir demais, ele vai ficar muito mais preguiçoso e isso vai contribuindo ainda mais aí para os seus desequilíbrios. Para equilibrar esse dosha, então, a gente precisa colocar esses estímulos, tanto físicos quanto mentais, né? E vai beneficiar aí essa mudança dos hábitos diários, né? Se tem um trabalho muito rotineiro, deve investir em alguma ação e variedade no seu tempo livre, conviver com amigos. Como já disse, ele tem uma tendência a esse isolamento, a criar o seu universo, o seu mundo em particular. Deve evitar dormir aliás, deve dormir com cobertores leves. Nesse inverno é complicado, né? Mas, enfim, Kapha não pode ter muito conforto, porque se ele tiver conforto, é lá que ele fica. É necessário que tenha um despertador, né? E que esse despertador seja de preferência bem barulhento para que ele acorde, né? Então, Kapha é aquele que fala assim, mais 5 minutos, mais 5 minutos, e assim vai. Demora para sair da cama, né? Então, vou falar um pouquinho por mim, que tem um pouquinho desse Kapha aí na minha constituição. Eu, pela manhã, adoro ficar um pouco mais na cama, gosto muito acordo, tenho que ter o meu momento aí de acordar, vou me espreguiçar, enfim, aí levanto no meu tempo, vou fazer a minha prática de yoga, vou fazer toda a minha rotina de manhã, né, dentro do Ayurveda. É diferente do Pitta, que ele levanta, ele acordou, ele levanta, né? Ele tem essa disposição, assim, né? Acordou, tá acordado, para que ficar na cama, né? Então, é diferente do Kapha. O Vata, pelo contrário, nem dorme, né? A insônia faz parte da vida dele, enfim, ou se dorme por não dormir muito à noite, ter essa agitação toda mental, acaba dormindo aí mais, se perdendo nos horários, nos compromissos, toda essa instabilidade. O Kapha, ele tem que comer, né? Então, a indicação é que se coma 3 vezes ao dia, vai combinar aí, então, uma dieta apropriada ao seu dosha, atividade física apropriada ao seu dosha, deve ser encorajados, devem participar, enfim, ou promover atividades, esportes, ou desporto, enfim, com amigos, companheiros, que sejam cheios de energia, que coloque o Kapha para cima, enfim, que tire toda, quando está em desequilíbrio, essa parte aí letárgica, de desânimo. Então tem que haver motivação, né? O relaxamento também se faz muito importante para esse dosha, né? Mas não entendendo que não muita calmaria também, né? É só uma parte do dia. Esse relaxamento, esses momentos mais de tranquilidade, ele deve fazer parte, deve ser apenas uma parte do dia, né? Enfim, não deve ser um estilo de vida. Então, o Kapha, ele tem a tendência de transformar isso no seu estilo de vida. Bem, eu acho que é isso. Eu falei dos 3 doshas, enfim, das suas combinações, das suas
da Constituição, dos desequilíbrios. Eu espero que vocês, ao ouvir essa live, possam, de repente, entender um pouquinho da sua Constituição. Nós temos essa inteligência para reconhecer isso, só que nos nossos desequilíbrios, como eu falei, torna-se demasiado difícil. Somos buscados pelas pessoas justamente por isso, né? As pessoas estão num profundo desequilíbrio e buscando voltar à sua constituição, à sua natureza, né? Só que algumas pessoas entendem os seus desequilíbrios, mas simplesmente os ignoram. Então, não ignore os sinais, né? Não deixe chegar lá, como eu falei no início, né? Chegar a doença aí pelo lado mais doloroso de tudo isso, de buscar depois o teu equilíbrio. Perceba-se, se conecte, né? Nós estamos muito desconectados de tudo, né? Desconectados da natureza, desconectados das pessoas, né? Toda essa agitação mental, internet, televisão, poluição sonora, visual, isso tudo é o agravamento, é vata. Então, hoje, quando vem assim, as pessoas, o agravamento, claro, existe o agravamento em Pitta, existe o agravamento em Kapha, que são todos esses desequilíbrios que eu enumerei, né, para vocês, que entende-se ali os pontos fracos, né, que são os desequilíbrios, mas principalmente as pessoas chegam muito com o desequilíbrio em vata, diante de toda essa falta de uma rotina equilibrada, de uma vida saudável, né? Então, eu queria só que vocês prestassem atenção. Estou rindo porque eu estou lendo o comentário aqui da Marina, que ela tem a impressão que ela é todos. Às vezes sim, né? Lembra que eu falei que podemos ter na nossa Constituição os três, né? Chamamos de tridoshas. Então, mas é importante que se veja aí se não há um desequilíbrio aí, né, Marina? Mas, então, percebam, se conectem, tenham isso, voltem essa inteligência, né, para essa análise e olhar para você, olhar para dentro e buscar isso, tá bem? Agradeço imensamente a todos que participaram, que tiraram esse tempinho, seja no Brasil, seja aqui em Portugal. Portugal já é super tarde, mas eu agradeço. E na semana que vem, na terça-feira, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação, sobre os sabores, sobre as dietas. E vamos continuar seguindo aí com essas informações do Ayurveda, dessa medicina milenar, essa medicina linda, desses ensinamentos incríveis, tá? E que eu sou muito apaixonada. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite e nos vemos então na próxima terça-feira. Se puderem, me acompanhem. Namastê. Muito obrigada.